Urgente, urgentíssimo. É grave, gravíssimo. Patriotas, vocês estão em pé ou sentado? Deitem para não cair, porque lá vem revelações bombásticas a respeito da USAID lá dos Estados Unidos. E veja quais as decisões que os comunistas tomaram. Veja as fake news que eles estão colocando em andamento. E muito mais. Mas o pior disso tudo tá no final desse vídeo. Fica até o final para vocês saberem da bomba, gente, que acabou de sair lá dos Estados Unidos. Para tudo que você tá fazendo aí, porque a casa caiu pra mim. Essa não, gente. Me pegaram, descobriram todas as minhas supostas ligações e todo o dinheiro que eu recebi, segundo eles, da USAID e do George Soros. E agora, como fica? Acabou pra mim. Gente, esse povo não tem vergonha na cara de mentir, porque isso tudo é mentira deslavada. E atacar a reputação dos outros é o ofício deles. Que gente sem caráter. É o seguinte, presta atenção. Se você esteve na internet nesses dias, então com certeza você já ficou sabendo que o Donald Trump e o Elon Musk eles estão desmantelando completamente a USAID, a agência federal americana responsável por ajuda externa e humanitária. Só que o Elon Musk e o Donald Trump, eles estão mostrando para o mundo, com essa limpa na USAID, que ela é uma agência que foi desvirtuada e corrompida ao longo do caminho pelo que eles chamam de Deep State, que é aquele grupo de burocratas não eleitos que fazem de tudo para se manter no poder, influenciando a política nacional e internacional. O governo Trump, na figura do Elon Musk, que é o chefe do DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, descobriu uma lista de locais e de projetos para onde a USAID mandou dinheiro que é absolutamente inacreditável e que eu vou te mostrar lá no final desse vídeo. Mas antes disso, eu vou ter que te mostrar o que foi que eles descobriram sobre mim, sobre a USAID, sobre o George Soros. Fica aqui comigo até o final, que eu acho que esse é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz aqui, para que você possa saber a verdade. Bora lá então pro primeiro post aqui do tal do Renato Giraldi, que eu não conheço, mas vamos dar uma olhadinha aqui no X, em que ele mostra todas as minhas ligações com a USAID. Olha isso aqui, gente. Olha o batom na cueca que ele achou. Eita, Deltan, você tava coladinho na USAID, hein? Aviso imprensa, Transparência Internacional e USAID sediarão mesa redonda com agentes de mudança anticorrupção. Presta atenção aqui nessa data, 21 de setembro de 2021, tá? Vocês sabem que eu sempre fui um agente anticorrupção. Será que eu tava então aí nessa mesa com a TI, com a USAID, em setembro de 2021, como eles estão me acusando aqui? Bom, pra quem olha esse post aí do Renato, acha que sim, né? Só faz sentido, ele só ia estar acusando aí se fosse verdade, né? Mas olha só como a mentira tem perna curta. Esse aviso à imprensa, ele não é da Transparência Internacional Brasil, não. É da Transparência Internacional Global, falando de um evento que sequer aconteceu no Brasil, do qual eu não participei e sequer sabia da existência, até me acusarem hoje disso. Tudo pra dizer que eu tenho ligações com a USAID, ou que eu recebi dinheiro deles. Quer a prova? Tá aqui, ó, porque eu fui procurador por 18 anos e eu só trabalho com provas, ao contrário desse pessoal leviano e irresponsável que vive de criar e de espalhar fofocas, boatos, mentiras e atacar os outros. Dá uma olhadinha aqui, ó, a matéria aqui, agora sim, em inglês, que é a matéria original. Tá aqui, gente, olha como eles mentem. Eles pegaram essa página aqui em inglês, aí eles aplicaram ali um Google Tradutor, que traduz automaticamente aí, ó, pro português, olha aí, ó, para fazer parecer que era algo da Transparência Internacional Brasil e dar a entender que eu participei dessa mesa porque eu era um agente anticorrupção. Agora, bora ler aqui para desmontar essa mentira. Olha ali quem eram os palestrantes desse evento. Olha aqui, ó. Os palestrantes da mesa redonda são... E aí ele passa a dizer aqui, Juan Francisco Sandoval Alfaro, uma pessoa aqui com nome difícil aqui, Akiraf Awaldi, Miranda Patrucic e por aí vai. Mostrando aqui quem eram as pessoas que participavam. Tem Deltan Dallagnol aí? Não, né? Que coisa, olha só. Agora, bora ver aonde que foi esse evento. Olha aqui no final, ó. Horário, quinta-feira, em Berlim. Berlim! Caramba, gente, foi em Berlim! Gente, em setembro de 2021 eu nem tava mais na Lava Jato. Eu não era mais coordenador da Lava Jato fazia tempo. E com certeza eu não tava em Berlim na mesa redonda da USAID. Porque eu não tenho relação nenhuma com a USAID. Eu nunca recebi dinheiro da USAID. Nem nunca sequer conheci ninguém da USAID. Cuidado então na escolha de quem vocês confiam na internet, que faz esse tipo de mentira rasteira para atacar a reputação das pessoas por conta de interesses escusos, que ficam inventando histórias, tudo. Em nome de quê? Por que eles estão fazendo isso? Certamente não é por aquilo que a gente acredita na direita. Certamente não é por justiça, não é por liberdade, não é pelos valores cristãos. Você gostou desse desmentido aqui que eu acabei de dar nessa fake news bizarra que inventaram de que eu tenho ligação com a USAID? Então vai curtindo o vídeo que tem mais e ao curtir você me ajuda a espalhar a verdade. Aí vejam como que as próprias pessoas dos comentários repudiaram essa associação que o Renato Giraldi fez entre mim e a USAID. Porque não faz sentido e não é baseado em nenhuma prova real. Olha aí, um usuário aleatório, aí, Leonardo Vidal, ele vai e coloca, olha, eu acho perigoso esse tipo de argumento aí. O Deltan errou em se aliar à Transparência Internacional, mas não há, ao menos no momento, o link direto dele com a USAID. Você acharia justo imputar ao Bolsonaro essa mesma regra, vinculando ele a qualquer pessoa a que um dia ele se aliou?
A gente já vai falar da transparência internacional. Fica aqui comigo porque você não pode perder isso. Mas bora para mais um post me acusando de ligação com a USAID e a transparência internacional? Dá uma olhadinha nesse aqui, dessa tal aqui de Tsuki no X também, que eu não conheço quem é. Ela fez aqui a mesma acusação que o Renato Giraldi, mas ela, que se diz de direita, ela foi além. Ela usou aquelas supostas mensagens publicadas pelo Intercept num blog de extrema esquerda, que foram obtidas criminosamente por meio de um hacker, e usou tudo isso para me atacar. Dá uma olhadinha aqui, ó. De verdade, a minha barreira com o Deltan tem base. Gente, qual é a base? Não se trata apenas de um simples não gostar de alguém. Vamos ver então qual que é a base. 10/3/2021. Deltan e Transparência Internacional queriam influenciadores de esquerda. Aí ela reproduz essas matérias do Intercept e no final ela repete a mentira de que eu estaria numa mesa redonda entre a Transparência Internacional e a USAID. Olha aqui, ó. A mesma mentira do outro. E ainda ela arremata, olha aqui o que ela arremata dizendo. Então, quem está falando de USAID só agora, mas não fala dos seus laços com organizações comandadas pela mesma, e não fala da sua interferência nas eleições de 2022 e, consequentemente, a inelegibilidade de Bolsonaro, seria melhor ficar quieto. Isso vale para a direita e para a esquerda. Olha, gente, vamos por partes aqui para falar desse verdadeiro saladão de abobrinhas, de besteiras aqui que foram ditas. Em primeiro lugar, é sério mesmo que a direita vai ficar usando aquelas supostas mensagens do Intercept que foram usadas pelo sistemão todo, desde a esquerda, passando pela imprensa militante, os advogados, prerrogativas e o STF para destruir a Lava Jato? Lembra comigo, a direita surgiu com uma luta contra o sistema. Aí o sistema usou essas mensagens hackeadas que saíram das mãos de criminosos, manipuladas, distorcidas para atacar a Lava Jato, nunca tiveram a autenticidade comprovada de uma delas, e aí eles querem usar tudo isso para restaurar o poder do sistema. É sério mesmo que vocês vão ficar dando trela, credibilidade, vericidade para esse tipo de conteúdo não autenticado, sujeito a todo tipo de deturpação e adulteração? A direita vai ficar mesmo agora jogando o jogo da esquerda, do PT, usando essas mensagens que o STF instrumentalizou para acabar com a Lava Jato, anulando todos os casos de corrupção e reabilitar Lula, Dirceu, Beto Richa, Marcelo Odebrecht, praticamente todo mundo que a Lava Jato puniu? Se a direita for mesmo usar as táticas e as ferramentas da esquerda para brigar entre si, não vão ter chance nenhuma contra Lula e os abusos do STF em 2026, além de nos distanciarmos da verdade que a gente defende como base daquilo que a gente acredita. Nenhuma chance mesmo a gente vai ter. Eu podia parar por aí, gente, mas agora, em segundo lugar, bora falar da transparência internacional. Eu já falei isso antes e eu repito quantas vezes foram necessárias, porque eu tenho total tranquilidade em relação a isso. A relação que eu tive com a Transparência Internacional, quando eu era procurador no MPF, era institucional, era profissional, eu não era e nunca fui parte da Transparência Internacional, nem nunca recebi dinheiro da Transparência Internacional. Não houve nenhuma relação financeira entre Ministério Público e Transparência Internacional, nada disso. É muito simples de entender. Eu era um procurador que trabalhava na maior operação de combate à corrupção da história do Brasil e a Transparência Internacional é uma organização que combate a corrupção no mundo todo e que queria contribuir com essa luta no Brasil. Nunca houve, jamais existiu qualquer ideia de relacionamento financeiro estabelecido como eles ficam querendo imputar. Aí vem alguém e diz assim, ó, mas a Transparência Internacional recebeu dinheiro da Open Society do Soros. Então pode ir lá cobrar eles. Eu nunca recebi dinheiro de nenhum Soros, nem da Open Society, nem de organização bilionário nenhum. Eu não conheço o Jorge Soros e nem quero conhecer. Quem fala que eu recebi dinheiro dele, que eu tenho ligação com ele, que prove. Mentiroso. É muito simples, gente. Mostre a prova. Agora, ficar acusando os outros de modo leviano, sem conhecer, sem qualquer base, é que não dá. Não dá, pelo menos, para quem busca a verdade e os valores da justiça como nós. É simplesmente uma estratégia leviana de bullying de quinta série para tentar destruir a reputação dos outros. Quem quiser ver a minha declaração de bens, ela tá lá no site da TSE, tá disponível, é pública, para todo mundo ver, porque eu apresentei ela quando eu me candidatei a deputado federal. Eu nunca recebi dinheiro de nenhum bilionário progressista, e graças a Deus tudo que eu conquistei na minha vida foi com suor, com estudo, com trabalho, com dedicação, coisas que eu aprendi com meu pai, que desde criança sempre me ensinou a nunca tomar o que é dos outros, e incutiu em mim uma ética de trabalho pela qual sou muito grato até hoje. Aos 22 anos de idade, eu passei para concursos de procurador da República, de juiz estadual, de promotor estadual, nas primeiras colocações porque eu estudei, porque eu me dediquei muito. Eu fui para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado em Harvard, uma das melhores universidades do mundo por mérito próprio, e eu paguei com dinheiro do meu bolso. Eu nunca ganhei nada de ninguém. O meu estudo em Harvard não foi financiado por ninguém. Olha, para não dizer ninguém, eu recebi dinheiro de mais de 10 mil pessoas generosas de todo o Brasil que fizeram depósitos na minha conta quando eu fui condenado a indenizar o Lula e quando eu fui cassado. Pessoas que me conhecem como cristão conservador e que acreditam naquilo que eu acredito, na luta contra a corrupção, na construção de um Brasil mais justo e livre. Da mesma forma que o Bolsonaro recebeu uma vaquinha virtual e recebeu o apoio das pessoas. Agora, quando eu vejo essa baboseirada aí nas redes sociais, de gente compromissada com a mentira, eu tenho que dizer claramente. Ninguém dessas pessoas ou organizações relacionadas aí nunca me deu nada. Nem Jorge Soros, nem Open Society, nem USAID, nem Transparência Internacional. Se quiserem me criticar, que me critiquem pelo menos por coisas que são verdadeiras, por discordâncias reais que a gente tenha. E vamos estabelecer um debate saudável. Ou vocês querem agora oprimir, usar as armas de censura, cancelamento, inventando coisas, mentindo, o que quem faz é aquela turma da esquerda progressista woke. É isso agora?
Mas não inventem então essas mentiras sem pé nem cabeça, que não se sustentam por um minuto sob escrutínio e que falam, na verdade, não sobre quem eu, Deltan, sou, mas essas mentiras falam sobre quem vocês são. Você que tá aqui comigo, você já foi alvo de calúnias ou mentiras também? Conta pra mim aí nos comentários como que você se sentiu diante desse tipo de gente. Se já mentiram também alguma vez a seu respeito, ou se você se solidariza com a minha vontade de restabelecer a verdade, então deixa o seu like aí no vídeo. Você vai me ajudar a espalhar essa mensagem pra mais gente saber a verdade. E aí eu não podia deixar de falar sobre quem mais me ataca com mentiras, deturpações, distorções, que são tão desonestas que chega a ser óbvio. O trombadinha dos dossiês. Quem mais responde ele hoje são as pessoas da bolha dele. Eu nunca nem respondi, nem dei atenção, porque eu nem conheço ele. E ele vem com uma baboseirada tão fora da realidade, tão teoria conspiratória, que eu nunca me ocupei de responder. Mas dá uma olhadinha aqui em uma desonestidade aqui nova escancarada dele. Calado sobre a USAID, calado sobre o Ned. Deltan sabe que a queda do Deep State revela quem são seus amigos na transparência internacional. Deltan tomou um golpe de Trump. Hã? Meu Deus, é de dar pena, desculpa te decepcionar, trombadinha de dossiê, mas eu tenho zero preocupações, zero medo de falar da USAID ou de qualquer outro assunto relacionado a isso. Inclusive, no final desse vídeo, eu vou comentar algumas revelações que essa limpa do Trump aí e do Musk na USAID trouxeram, porque eu não tenho preocupação em relação a isso. Então fica aqui comigo até o final. Mas olha como que isso aqui não é argumento pra nada. É a mesma coisa que você procurar por fada do dente no meu Twitter e reclamar que eu nunca falei nada de fada do dente. É ridículo, gente. Inclusive, eu espero que o Trump e o Musk eles revelem a corrupção da USAID e o desvio de recursos para causas relacionadas ao progressismo e ao identitarismo woke no mundo afora, o que é um total desvirtuamento do bom uso dos dinheiros dos pagadores de impostos americanos. Eu não tenho medo de falar da USAID não, mas o trombadinha do dossiê morre de medo de falar sabe de quem? Do Alexandre de Moraes. Procura um vídeo dele, desse cara aqui, ó. Um vídeo dele no canal dele, em que ele use essas palavras. Alexandre de Moraes. Procura um tweet. O tweet tem um mecanismo de busca, o X. Vai lá, procura um tweet dele falando do Alexandre de Moraes. Eu vou repetir, porque diferente dele, eu não tenho medo. Alexandre de Moraes. Diferente dele, eu critico o Alexandre de Moraes todos os dias nas minhas redes sociais. Eu tenho dezenas de artigos criticando os abusos de Moraes do Supremo lá na Gazeta do Povo. Dezenas de análises jurídicas no meu X, dezenas de vídeos e lives aqui no YouTube expondo os abusos que acontecem no Brasil. Eu tenho dezenas de notícias, crimes e de processos que eu movi contra os abusos de Alexandre de Moraes do Supremo, lá na PGR. Movi, pedi para adotar ações contra abuso de autoridades, por crimes de abuso de autoridade, por crime de responsabilidade. Eu fui incluído pelo Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, por falar a verdade sobre os interesses por trás da minha cassação. Eu fui cassado pelo sistema e fui condenado por ter feito a acusação contra Lula com o PowerPoint, a ponto de eu ter que indenizar Lula em um valor que vai ultrapassar R$200 mil quando for atualizado. E os processos contra mim são muitos. Eu tomo todo esse risco nas minhas costas, sem falar de outros riscos, como o risco de vida desde 2014, quando eu comecei a coordenar a Lava Jato e colocar gente poderosa desse país na cadeia. Eu saí da Lava Jato, ela acabou, eu me candidatei, eu fui deputado federal mais votado do meu estado, me cassaram e eu continuo aqui na política fazendo de tudo para ajudar o Brasil. Porque eu acredito na minha visão de mundo que a nossa passagem breve sobre a Terra tem uma missão maior, que é amar e servir a Deus e as pessoas. Eu não desisti do Brasil e nem do combate à corrupção e ao autoritarismo, como os meus grandes líderes cristãos me ensinaram a não desistir até o fim. Aí vem essa pessoa que mora na Austrália, que não sofre nada disso que a gente da direita tá sofrendo na pele aqui no Brasil, ficar me atacando com mentiras e distorções absurdas, sem fundamento. Alguém que não tem coragem de falar o nome Alexandre de Moraes porque tem medo de ter o seu canal do YouTube desmonetizado, de perder as suas redes sociais, de Moraes fazer algo contra ele tá lá na Austrália protegido, como ele já fez com várias pessoas aqui no Brasil, ele tem medo que aconteça com ele. Isso mesmo, ele estando lá protegido na Austrália, mais uma vez. O que falar de alguém que não assume nenhum risco pelo Brasil, mas ataca quem faz? Mas não se preocupe não, que pra gente saber a razão pra esses ataques aqui contra mim, a gente sabe o que tá por trás disso. Isso vai ser revelado logo logo, podem ficar tranquilos. Agora que eu já mostrei pra vocês essas acusações aqui bestas, de que eu tenho envolvimento com a USAID, de George Soros, blá 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 blá, toda essa montanha de abobrinha, de quem não sabe nem mentir direito, bora ver aqui rapidinho um vídeo imperdível da secretária de imprensa do Trump, a Karoline Leavitt, que expôs alguns dos gastos absurdos da USAID. Assiste comigo e me diz aqui se o Trump não teve razão em desmantelar essa agência. Olha aí, ó. Through USAID over the past several years, these are some of the insane priorities that organization has been spending money on. $1.5 million to advance DEI in Serbia's workplaces, $70,000 for a production of a DEI musical in Ireland, $47,000 for a transgender opera in Colombia, $32,000 for a transgender comic book in Peru. I don't know about you, but as an American taxpayer, I don't want my dollars going towards this crap, and I know the American people don't either, and that's exactly what Elon Musk has been tasked by President Trump to do, to get the fraud, waste, and abuse out of our federal government. Thank you, guys. É isso aí. Gente, que absurdo. $32 mil para promover uma história em quadrinhos sobre transgêneros. E isso é só a ponta do iceberg. Ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte.
Eu acredito que finalmente um grande mistério acaba de ser explicado. Em 2019, surgiu na internet uma edição de vários canais de televisão, vários jornalistas diferentes, dezenas de jornalistas, tá, de canais diferentes nos Estados Unidos, falando exatamente o mesmo texto do mesmo jeito. Isso levantou a curiosidade, na verdade assustou muita gente, porque são canais que até então, para a audiência, eram considerados canais adversários, que disputavam da mesma audiência. E aí esse trecho, não sei se você assistiu antes, mas se você não tiver assistido, vamos assistir ele agora. Você vai entender o que é que está acontecendo e por que essas pessoas todas falam em sintonia. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley communities, the El Paso, Las Cruces communities, Eastern Iowa communities, Mid-Michigan communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that CBS4 News produces. But we are concerned about troubling and irresponsible one-sided news stories in our country. Sharing of biased and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publishing things that are true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. It's extremely dangerous to our democracy. This is extremely dangerous to our democracy. E aí eles ficam repetindo, this is extremely dangerous to our democracy. Aí vem um detalhe. Canais diferentes, jornalistas diferentes, que são muitas vezes concorrentes entre si pela mesma audiência, falando exatamente o mesmo texto. Veio a pergunta, quem estava por trás disso? Porque se todos falam a mesma coisa, alguém relatou, elaborou esse texto e enviou para todos, para que todos lessem em seus canais. Lembrando, o mesmo texto falando que tem que se lutar contra fake news, desinformação, um primeiro golpe que foi dado contra a liberdade de expressão nas redes sociais. Esse talvez foi o primeiro grande golpe coordenado contra a liberdade de expressão nas redes sociais. Você preste atenção, são dezenas de canais diferentes falando exatamente a mesma coisa. Pois bem, dito isso, esse novo escândalo que está talvez o maior escândalo que já se teve notícia nos Estados Unidos, escândalo político em relação à agência americana USAID, que financia várias coisas absurdas, né? Financia organizações não governamentais, ONGs pelo mundo inteiro, associações, financia grupos para censurar em vários países, faz reuniões com ministros das Supremas Cortes. E aí se descobriu, Elon Musk, enquanto estava fazendo ali uma averiguação, se descobriu isso aqui, ó. USAID deu fundos, né? Para 6.200 jornalistas, apoiou 707 empresas de notícias, né, media outlets, empresas de notícias, globalmente. Repórteres Sem Fronteiras avisam para o risco que a mídia independente depois do congelamento da USAID. Preste atenção nisso aqui, nesse número, 6.200 jornalistas em 707 empresas de notícias. Empresas como Estadão, Folha de São Paulo, né, e sem falar as ONGs, aqui ó, 279 ONGs focadas em mídia, como a Sleeping Giants, por exemplo, artigo 19, em mais de 30 países em 2000. Isso aqui foi só em 2023, tá? Foi um total de 268 milhões de dólares, tá? Isso que dá muito mais de R$1 bilhão. Nós estamos falando da maior articulação, controle da imprensa internacional em prol de uma agenda única, que é a agenda da USAID. E qual é a agenda da USAID no que se diz respeito à internet, à liberdade de expressão? Censura. Única e exclusivamente censura. Cultivar em várias imprensas do mundo inteiro e através de vários jornalistas, que seriam seus ventrílocos, a ideia de que liberdade de expressão de alguma forma é opressora, de que tem discurso de ódio, homofobia, racismo, misoginia, transfobia, todas essas coisas que eles usam para falar que a internet tem que ser censurada por causa do discurso de ódio e, principalmente, do risco que a liberdade de expressão causa à democracia. Sim, a USAID gastou bilhões e bilhões de dólares para convencer, para manipular jornalistas, empresas de notícias, de jornalismo, a imprensa, no mundo inteiro, para incutir na sua cabeça que a liberdade de expressão é um risco para a democracia. Veja isso, liberdade de expressão, que é o pilar fundamental da democracia, de repente é proferida pela boca de vários jornalistas como se ela fosse o principal risco, e muita gente acreditou. Esta influência que a USAID teve no debate político internacional, isso foi um dos maiores crimes contra a humanidade. Basicamente, ela está vendendo ditadura como verdadeira democracia. É por isso que aqui no Brasil,
Nós precisamos fazer imediatamente a CPI da soberania brasileira, porque a nossa soberania foi corroída, foi enfraquecida graças a essa agência que também trabalhou ativamente para derrubar Bolsonaro, para incentivar a censura no Brasil, para manipular o debate político, principalmente, né, para impedir que Bolsonaro fosse reeleito. Um abraço. Gostaria de mandar um forte abraço a todos os patriotas nos 4 cantos do Brasil e também no exterior. Que Deus possa abençoar vocês. Desejo um ótimo final de semana, de muita paz, de muito amor, de muita prosperidade e muito sucesso para todos os cidadãos de bem brasileiros.